Hello, thank you. Olá, obrigada para o convite. É uma honra estar aqui. Perdão falar inglês, eu sou francesa. Esse não é um PowerPoint, algumas são só imagens para ilustrar algumas questões que ilustrarei aqui e falar um pouco dos pensados e o debate sobre o racismo que recentemente foi renovado na França. E penso que talvez tenha eco na situação em outras partes do mundo, particularmente no Brasil. A questão que foi redesenvolvida na França com uma certa oposição entre duas linhas principais. Estamos sendo testemunhas de uma força renovada entre a República Nova. Então, a posição tem três argumentos. Um, racismo não existe. Dois, o racismo é uma ideologia, mas tem uma agente individual que tem algumas falsas crenças entre uma hierarquia de racismo. E três, ao regime republicano, porque é baseado no princípio fundamental da igualdade de todos os cidadãos, está intrinsecamente protetora de alguns grupos que talvez sejam discriminados ou oprimidos na base de sua raça. E aí vem o argumento. A posição insiste que, se você quer suprimir o racismo, você tem que começar suprimindo a raça, que é a palavra e a ideia, e que forma mentes e discursos. É o que a literatura chama de uma posição eliminativista, que, quando falamos de referências raciais, por razões epistemológicas, para suportar a noção errônea que racismo existe, e é uma posição errada, mas há uma nova virada nessa versão contemporânea da eliminação do racismo. E é dirigido ao mundo acadêmico, pelo menos disse que algumas ciências sociais, filósofos que se identificam como críticos, filósofos e cientistas críticos, se identificam como que eles são da esquerda e são acusados de ativar a ideia de raça perniciosamente com movimentos sociais comunitários que criam juntos uma ideologia de racismo. Por outro lado, desde a virada para o século XXI, há um novo movimento antirracismo que movimentou o colaboracionismo. Nessa abordagem crítica, primeiro, o racismo existe não como uma entidade comportamental, mas o racismo não é um atributo de um agente individual com preconceito racial, mas uma realidade institucional com uma formação racial, política e um poder desigual ao longo de linhas raciais. E o ideal e princípio formal da igualdade jurídica não pode proteger as minorias raciais. Pode fazer isso dependendo da racialização dos mecanismos que ajudam a evitar ou facilitar. Assim, o campo semântico do racismo não deverá ser suprimido. Ele é indispensável para avaliar e identificar as normas e procedimentos e objetivos que têm motivação racial. O antirracismo é dividido na França. Há um antirracismo ideológico
e cada campo diz que o outro campo é racista. Gostaria de apresentar os principais argumentos do debate, sugerir que essa linha de colaboração e o argumento se baseia no que o Christy Dodson chamou da ignorância perniciosa. Rebecca Mason chamou de uma forma de não saber, e Souza Medina uma estratégia de ignorância ativa, baseado no diagnóstico da sugestão no campo que há um componente epistemológico do contrato social que diz que essa epistemologia leva a uma epistemologia invertida da ignorância dos grupos epistemológicos principais. Então, a responsabilidade epistemológica seria reduzir o conhecimento crítico e oferecer um conhecimento maior sobre essa divisão na França. Então, vamos falar sobre as novas configurações do racismo. Foi lançado no último outono e a publicação de um artigo em novembro de 2018 em 2 jornais mensais. Eles foram lidos porque são jornais republicanos e falavam sobre estratégias e a descolonização, e desde aí foram seguidos por tendência de jornais, comentários, blogs, como a Libération, como Charlie Hebdo, e a obsessão com o racismo pela Sorbonne, e que o racismo foi muito ameaçado pelo Marianne, e o ataque daqueles obcecados pelo racismo, do sexo, do gênero, da identidade. Então, eles se chamam de intelectuais do mainstream, com referências, isso que o artigo chama de uma nuvem de conceitos, de grupos racionais, de racionalismo, de poder racial. Todos esses conceitos devem ser expelidos desse campo. E, de acordo com o editorial, esses mundos ativam a ideia de raça e são desviados do campo. E os racistas dizem que são autoridades públicas e redes de instituições de pesquisa e acadêmicas, mas também o judiciário tenta colocar todo mundo junto. Se queremos liderar a luta contra o racismo, se queremos liderar a emancipação e a liberdade, temos que parar de falar sobre raça. Então, temos 2 estágios. Referências raciais, reativar a ideia de racismo, e essa reativação é inevitável, racista, inevitavelmente. E há um antirracismo que apresenta o racismo como um elemento ideológico para regimes antirrepublicanos. E o regime republicano francês se identifica com a Revolução Francesa, incluindo os direitos humanos universais e humanos e a abolição de privilégios e particularidades. Nessas perspectivas, a cultura política predominante, por definição, não tem nenhum processo, e, nas palavras essa esquerda quer terminar com o universalismo. Por isso que na Assembleia Nacional diz que a palavra raça devia ser abolida. Então, os acadêmicos não conseguem compreender isso, e os observadores, jornalistas, devem dizer que a extrema-direita estão tentando tirar a raça, a palavra raça, da Constituição francesa. Isso aconteceu em julho de 2018, e agora, incluindo as universidades mais famosas, em junho de 2018, a Sorbonne, que é a minha universidade, lançou uma série de conferências sobre abordagens fenomenológicas sobre a existência do racismo. Charlie Hebdo enfatizou
assunto sobre isso, que essa conferência foi na Sorbonne, no último janeiro, e, de acordo com o Charlie Hebdo, a palavra raça, tirar a palavra raça da Constituição, quer dizer que raça não existe, mas a declaração, que é muito simples, não é compartilhada, pelos ativistas jurídicos que querem, que vão oferecer isso à supremacia branca. Então, há várias respostas a esse tipo de colocação. E apareceram em jornais da esquerda, Mediapart, que é um blog, Mediapart, mostrando que é o jornal Mouvement, que é um jornal sociológico, Le Nouveau Magazine Littéraire, que é IOC, que também é um jornal online, que tem uma opinião crítica, outro blog, Mediapart. Então, de acordo com essas respostas, vamos dizer, a ordinância que apareceu daí, eles denunciaram a existência do racismo como um conjunto de crenças e a denúncia dos privilégios sociais daqueles que defendem o antirracismo em nome da República. Então, de acordo com José Medina, aquilo que está associado com privilégio, que encontrou uma linha de colaboração com o antirracismo, que é a arrogância, que o jornalismo intelectual presumiam saber tudo o que havia para saber sobre sua perspectiva racional, a preguiça também, porque não queriam descobrir mais sobre as diferenças raciais e seus impactos nos pontos de vista pessoais, e também uma mente fechada, porque havia uma falta de abertura cognitiva de acordo com as experiências ligando as raças. Então, vemos as duas forças e vamos mergulhar no argumento. Será que a raça existe? Será que o conceito de raça tem uma referência? E o que deveremos fazer com a palavra raça? A reclamação ou o argumento que raça não existe, há uma categoria global antropológica de raça, of human beings on the basis dividindo a raça em subespécies, que há características internas e externas compartilhadas por indivíduos do mesmo grupo racial. Então, se pensamos que a raça é um conceito biológico, tornando possível dividir a humanidade em grupos homogêneos. Esse é um conceito obsoleto que tem uma forma paradigmática desde o século XVIII, da história natural, que era usado para justificar as práticas raciais. O racismo fixou categorias de divisões humanas que permitem preceitos egalitários com práticas de opressão e exclusão para outros grupos. Se essa fosse a única referência possível com o conceito de raça, então a conversa sobre raça deveria ser abolida das universidades. Mas agora há um consenso histórico-social, de acordo com o filósofo Lawrence Bloom, que a raça não é um conceito das ciências naturais, mas das ciências sociais. A validade do conceito deve ser testada, não contra os critérios da ciência biomédica ou antropologia, mas das ciências sociais, que é o conceito útil para dar uma descrição sobre o fenômeno do nosso mundo social que permanecerá invisível e não compreensível. Nessa perspectiva, a realidade da raça não reside na biologia, mas na história social produzida por práticas baseadas nas nossas crenças. A raça, como gênero ou classe, é social, uma categoria social, e a palavra raça é um princípio de visão e divisão
do mundo. E o que Colette Guiomard, uma famosa socióloga, diz que é um meio de racionalizar e organizar a violação e dominação de grupos sociais sobre outros grupos sociais que ficaram enfraquecidos. E Colette Guiomard, isso é exatamente a realidade da raça. Não é isso, mas ela produz nenhuma raça. Sim, a raça existe, mas não é o que é, mas é uma realidade tangível e brutal. Então, quando você tem a eliminação da raça e o antirracismo, isso diz que as falas, as conversas sobre raça deveriam ser banidas da universidade. Nosso ministro da Educação, Michel Blanquer, declarou publicamente palavras como grupos de raça, ou que eram grupos abomináveis. Eles estavam não olhando os conceitos de raça. Quando falamos de raça na universidade, não tem a ver com o conceito biológico de raças não herdado do século XVIII, mas é nomear a prática de poder da raça, e esse conceito resume todos os mecanismos sociais e políticos que tiveram o efeito de classificando a sociedade em certos grupos, diminuindo certos grupos. De acordo com a definição de Hassling, a raça foi racionalizada em membros com posições sociais subordinados ou privilegiados, e o grupo é marcado como um alvo de observadores, imaginando características corporais baseadas na sua ancestralidade. Então, o conjunto dessas duas condições, de posições diferentes, de hierarquias sociais, observadas ou imaginadas em características corporais, nos permite compreender que esses grupos não são grupos de identidade, não possuem uma identidade biologicamente ou antropologicamente comum, mas tem um impacto na identificação individual e as interações intrasubjetivas dos membros dos grupos. No sentido, os grupos sociais, maioria ou minoria, estão situados na escada social. Quando a eliminação da raça diz que não existe raça, o conceito da raça não tem validade epistemológica, eles estão adotando um esquema de cognição que estão eliminando a realidade das raças e o status do conceito de raça. E falando sobre o racismo, há um uso da conversa sobre raça e há alguma posição coerente sobre antirracismo ou referência racial? Para os acadêmicos críticos, eles não vão falar sobre raça. Eles foram convidados a falar sobre racismo e lutar contra o racismo. E essas conversas, o termo racismo é aceito no espaço público e ele é consensual. O racismo parece estar inteiramente reduzido na sua capacidade de culpar moralmente e desqualificar as pessoas em suas ações e atitudes. Então, o antirracismo opera com uma noção de racismo construída em 3 pilares. O racismo é um fenômeno individual, de acordo com ele, só indivíduos podem ser racistas no senso estrito de certos indivíduos com conceitos anômalos, independentes de suas crenças políticas. O racismo é manifestado pelos racistas, crimes que são cometidos intencionalmente e identificados e podem ser punidos e condenados moralmente. O racismo é incompatível com os valores republicanos. E, na virada para o século XXI, num processo iniciado pelo bicentenário da Revolução Francesa, coincidentemente com
a questão dos lenços vermelhos em 1999 e a abolição da escravatura em 1998 e o choque causado pelas primeiras as eleições presidenciais e Marine Le Pen era um dos candidatos e, finalmente, todas as manifestações que aconteceram para redefinir e delimitar a República. Como Eberhard mostrou, a referência para a República começou a funcionar como um modelo nacional. A República é a França, França é a República, e como a oposição do racismo. Por contraste, qualquer pessoa que promova uma leitura comunitária das relações está colocando uma ameaça aos valores e à unidade nacional. E numa análise das relações sociais, isso é tentando promover e chamar uma guerra de raças ao melhor estilo Foucault. Então, para entender o racismo com qualquer referência à raça. E será que o racismo está centrado em agente? Devia ser chamado que o racismo é uma palavra relativamente nova, apareceu em 1902 e o termo se tornou, na década de 20, com a doutrina racial e a ideologia, que se referia à teoria que havia um conjunto de julgamentos de grupo e havia racismos de espécies e a hierarquia das raças, as raças superiores, que eram superiores aos outros grupos. E como, na década de 30, encontramos provas do segundo uso que o racismo se referia à hostilidade, atitude, indivíduos, grupos. Então, tivemos ideologia e hostilidade. Então, havia um conjunto de crenças e efeitos ou emoções de acordo com grupos sociais ou indivíduos. E o termo expandiu e agora o termo racismo é parte de vários estudos, encontramos várias propostas para organizar essa polissemia, enfatizando o racismo cognitivo ou volitivo, ou cultural, universal ou diferencial, neorracismo ou científico, mas em todos os casos parece difícil evitar diluir o racismo numa categoria assim fluida disso. Como isso, há duas coisas que não devem ser confundidas. O racismo pode ser expresso sem raça, substituindo os aspectos étnicos ou culturais característicos da raça, onde a cultura, a etnicidade e a nacionalidade funcionam como raças, mas são substitutos para o termo raça, quando permite a categorização e a naturalização e a hierarquia dos grupos humanos. Numa visão coletiva, essa categoria pode ser introduzida na universalidade do termo racismo, que designa grupos culturais que são percebidos como diferentes, porque não estão atribuindo a natureza da raça e a definição dessas categorias ou das raças no universo inconsciente. Por outro lado, se queremos ser capazes de identificar as instâncias do racismo, se queremos identificar esses tempos onde a cultura ou outros substitutos fazem o trabalho de organizar isso em hierarquia, temos que ser capazes de analisar e avaliar como é que a raça ficará ou não, e o termo como referência em nossas mentes, e como ele permanecerá. É o estudo do racismo, não a expressão do racismo, que precisa da raça. Moreover, Mas, ainda desde os anos 90, se tornou necessário se ter a consciência de outra forma de racismo, que vai além da intenção individual e toma forma de discriminação racial sistemática. O conceito de racismo institucional foi forjado no contexto de
lutas antirracismo nos Estados Unidos nos anos 60. Carmichael e Charles Hamilton, no livro Black Power, Políticas da Liberação, mobilizaram de forma a diferenciar a ocorrência de racismos individualizados, difusamente promovidos, observados em estruturas sociais para designar raça mais do que interações impessoais. Racistas são os processos que saem do funcionamento rotineiro de entidades sociais, que não há uma intenção, mas produzem ou reproduzem desigualdades baseada em raça dentro da sociedade americana. A sociedade americana se diz igualitária e igualdade para todos. No contexto do colonialismo francês, com os Fanon, também rejeitado tão cedo quanto os anos 50, ele fala de racismo como a disposição da mente e é um defeito psicológico. As coisas que devemos pensar nesse contexto é a disposição de algo que acontece num contexto social, político, econômico ou social, e aquele é um ponto colonial. A ideologia comparada ao racismo sociológico muda a perspectiva. Devemos focar nos efeitos e não na intenção. Dessa forma, devemos levar seriamente a perspectiva daqueles que sofrem a dominação racial e não apenas julgá-los baseados na sua intenção. Então, como podemos interpretar tudo isso, além da intenção individual ou intenção política? A necessidade é de analisar o racionalismo como um mecanismo social complexo e devemos pensar em termos de raça muito mais do que racismo. A perspectiva muda em relação à vítima do racismo, que também permite que a racionalização seja processos de autoidentificação e de estratificação. Essa disposição um tanto cega, falando de raça como um processo, deve ser baseado de fato nos próprios termos das minorias marginalizadas e oprimidas. A mídia principal e os intelectuais ativamente ignoram o fato de que o termo último é usado de forma a levar para a esfera pública a necessidade de analisar e discutir as conversas em torno do tópico. As palavras que se referem a mecanismos e práticas baseadas em experiência prática são processos específicos de minorização, diferenciação e estratificação. Com os recursos que temos, podemos definir racismo em si. As definições de raça são que absurdas, tendem a desaparecer. E José Medina chama de experiência do espaço no sujeito abstrato e específico de raça. E isso deve guiar muito o nosso trabalho. Os jornalistas ajudam muito esse círculo abstrato de conhecimento. E não pode haver situação, específica ou não, baseada numa vista objetiva de que não define nada. Agora, os conhecimentos cartesianos, como visto no trabalho de Charles Mills, nós temos muita referência importante. Outras referências são conceitos sociais válidos, que são úteis para o diagnóstico e avaliação de experiências específicas ou avaliando situações de conhecimento específico. Há muitos atores e movimentos sociais que se dizem lutadores contra o racismo, mas é fundamental, quando há necessidade de responder a movimentos, a injustiça ou discriminação, que vem de agentes dominados nessa circunstância pelo discurso público. O republicanismo francês é baseado nesse contrato teórico.
E Charles Miller já dizia no seu Contrato Racial de 1977 que o contrato social é moral, político e também tem uma dimensão epistêmica e muito ignorada em contextos contemporâneos. Consistem basicamente do que é o de uma avaliação objetiva do mundo e correta. O ser humano tem um contrato político com a comunidade epistêmica. No contrato não ideal baseado em raça, e também visto na nossa sociedade francesa como política racial, definia as minorias raciais de forma a serem oprimidas. E se colocam contra uma definição mais objetiva de raça, levando a compreensões que não são claras em relação à raça, em relação ao mundo. O contrato racial define, dessa forma, uma epistemologia reversa, ignorante, e um padrão baseado naquilo que o mundo está agindo, que é socialmente funcional, mas não é correto. E não nos ajuda a entender o mundo de uma forma melhor, e sim baseado num prisma ou num viés que é definido por eles. Não é uma questão de crenças irracionais ou falta de conhecimento. Análises de intelectuais e fala de estruturas de poder e privilégio que mantêm o senso de racismo tradicional, que não são deficientes, mas sistematicamente distorcidos. O que Charles Mills trata como racismo tem a ver com interesses de uma minoria, de uma maioria, e sociedades baseadas em subordinação, e o seu aparato teórico acaba sendo negativamente enviesado pelos interesses de grupos predominantes e acabam afetando a relação com essas questões de raça. O grupo dominante está buscando ignorância em relação aos recursos cognitivos produzidos por grupos dominantes. E pelo senso de ameaça e a predominância dessa epistemologia dominante, acabam sendo os dominantes do conhecimento. E os grupos marginalizados sofrem o impacto de uma minoria ignorante. E tem essas definições baseadas em más práticas. O antirracismo crítico toma cuidado de busca uma justiça epistemológica maior e não buscam o que é o sufocamento sistemático, e onde é necessário fazer uma revisão deste contexto. Agora, a força epistemológica pode evitar que se tenha um silenciamento e pode trazer o espaço para as minorias raciais serem ouvidas de uma forma diferente e criar um conhecimento nesse outro lado. O racismo e a questão do racismo na França é incentivado pela difusão de que o conhecimento pode vir de um assunto, de um objeto de discussão descontextualizado, que seria, na verdade, separado de suas condições básicas para a produção de conhecimento, afetando atividades. Não temos, obviamente, uma neutralidade política ou social nunca. É um registro retórico e leva a esconder os interesses das classes predominantes. Há uma luta contra a hegemonia e não privilegia uma perspectiva universal. Nós temos que ter ciência, quando falando de racismo, que estamos falando numa linguagem e de um lugar que é socialmente e especialmente posicionado. O desafio é tentar eliminar a ignorância e produzir conhecimento baseado numa metodologia rigorosa, confiável, enquanto tendo ciência de que há uma necessidade de uma
de situar-se política e socialmente para dar conta completamente dessa situação e não levar em consideração as perspectivas descentralizadas e não levando em conta o interesse de todos. Agora, a marginalização não vem só das experiências das classes predominantes. Temos que ter ciência da nossa tendência a romantizar a ideia de opressão, de opressão sendo o dominante do conhecimento. José Medina chama de fricção epistemológica, obrigando as pessoas a serem autocríticas e medir seus conhecimentos à luz do outro e reconhecer as lacunas cognitivas. E é assim que os críticos acadêmicos definem a responsabilidade como acadêmicos. Somos responsáveis por oferecer uma perspectiva menos distorcida e mais apurada, levando em consideração o lugar do qual estamos falando sem perder a ciência da nossa responsabilidade de falar e defender e receber crítica. Mas sabemos por que estamos fazendo isso, porque temos uma grande batalha na França contra racismo e discriminação racial. Mas certamente não é uma luta contra a raça e falas em torno de raça. Muito obrigado.